Hello amigos, my name is Sam Smith e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais tudo, se inscreva no canal, põe like, ativa o sininho para não perder noções de todos os vídeos. Lembrando, está servindo todo santo dia, 2 vídeos por dia, para recompensar todos os meses que eu fiquei sem postar vídeo. Se for ouvir barulho, ainda continua. O barulho vizinho não para de tocar música. Isso aqui vira, estamos muito mesmo fodidos, mas fazendo o que? Somos obrigados a ouvir isso tudo barulho. Então, se se inscrever no meu canal, se inscreve no canal, põe like, ativa no sininho, já repeti isso aí, então tem que se inscrever aí. Brincadeira, se você é inscrito porque quer. Então não esquece de mandar sugestão lá no Instagram, porque eu vou levar sugestões de lá. Por isso eu estou vídeo 2 vídeos por dia, porque só muitas pessoas estão mandando sugestões dos vídeos que eu estou a postar vídeo 2 vídeos por dia. Então também pode mandar. Com certeza que amanhã irá sair sugestão de vídeo que tu queira. Então hoje eu vou reagir os sotaques. Aqui acho que super explicação dos sotaques brasileiros. Hoje eu vou entender um pouco sobre sotaques brasileiros. Hoje estou um pouco feliz que só falar um pouco rápido. Me deixa estou triste, só vou falar. Hoje vamos falar um pouco de sotaques brasileiros. Então isso aí. Hoje vamos falar de alguns sotaques brasileiros. Parece que cada estado, cada província, a gente chama de província que vocês chamam de estado. Então, em cada província tem seu sotaque, que nem o nosso, tem sua língua. Por exemplo, aqui na minha cidade a gente fala português, xangana e algumas línguas. Em outras cidades falam português, algumas línguas, outras línguas que eu não conheço, mas são outras línguas que eu também não faço ideia que existem. Então, se quiser saber sobre nossas línguas aqui, irei gravar um vídeo sobre isso. Então, pode comentar aí se querem saber sobre as nossas línguas. Primeiro, gravar um vídeo se vocês quererem saber sobre as nossas línguas. Então, não faz sentido. Então, hoje vamos começar o react. É 1, 2, 3. Você já se perguntou por que é que existem tantos sotaques no Brasil? É a primeira vez que não falta são variações da nossa língua portuguesa. E nesse vídeo a gente vai explicar a origem de algumas delas. Mas eu já adianto, não tem jeito certo ou errado de falar nessa história não. Agora sim, vamos ver quais são os sotaques. Eu acho que não tem sotaque. Acho que não tem sotaque, mas tem outras pessoas que tem sotaque que quase comigo ao meu redor que tem sotaque. Dá uma olhada nessa palavra aqui do lado. Porta. Como é que você pronunciaria ela? Porta ou porta? E essa aqui? Você apostou sua grana no bolão ou no bolão? Pois é, se você mora em São Paulo ou no Mato Grosso, é bem provável que você fale um pouco diferente de quem mora no Rio, em Recife ou em Porto Alegre. Os sotaques surgiram por um motivo óbvio. Porque povos de vários lugares diferentes formaram o Brasil ao longo de 5 séculos. Pode colocar aí na lista os imigrantes de Portugal, da Itália, da Alemanha, Holanda, Polônia, os escravizados de várias regiões da África. Viu? Só quando fala em África, os escravizados de várias da África. Gente de tudo quanto é canto. O idioma português aqui no Brasil se transformou conforme esses povos se misturavam ou se isolavam na hora de ocupar um território. Foi o que aconteceu com o famoso R caipira. A história do R de porta começa no século XVI, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Naquela época, havia mais de 1.200 idiomas indígenas. E é claro que a comunicação entre os dois lados foi complicada. Olha o que dizia uma carta de 1576, enviada a Portugal por Pero de Magalhães Gandolfo, um historiador da época. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Não se acha nela F, nem L, nem R, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. Nos séculos seguintes, padres e jesuítas catequizaram os índios, que foram forçados a aprender a língua de Portugal. Acontece que não era nada fácil para eles falar o R dos colonizadores. Foi dessa dificuldade que surgiu o R caipira, também chamado de R retroflexo, já que, nesse caso, a língua faz uma retroflexão, indo até o fundo da boca. Você já tinha reparado nisso? O cachorro foge porque a porta está sempre aberta. O cachorro foge porque a Esse porta tipo está de sempre pronúncia aberta. 100% brasileira se espalhou pelo país graças aos bandeirantes paulistas, que levaram o jeito de falar para outros estados. Hoje, dá para ouvir esse R no interior de São Paulo, Mato Grosso, Que é esse que até agora não estou Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Ao longo dos anos, o R ganhou outras variações por aqui. Lugares que receberam imigração italiana, por exemplo, falam um R seco, com a língua atrás dos dentes. Tipo em carro. Dá pra ouvir isso em algumas regiões do sul ou em bairros paulistanos, como a Moca, o Brás
ou bexiga, que possuem forte influência da Itália. Outro jeitinho famoso de falar o R é o do Rio de Janeiro. Ele surgiu quando a corte portuguesa veio para o Brasil em 1808. Naquela época, o Rio tinha 23 mil habitantes. Quando Dom João VI desembarcou por lá, trouxe com ele uma comitiva de 15 mil pessoas. E não deu outra. Eles ajudaram a definir o sotaque carioca. E porta, no Rio, virou porta. E por que é que a corte falava desse jeito? Porque era moda imitar os franceses naquela época. A França, afinal de contas, era o centro cultural e intelectual do mundo. E como o R deles é mais forte, saindo lá do fundo da garganta, a corte portuguesa saía imitando esse jeito de falar. Em pouco tempo, a elite carioca adotou o costume. E aí a coisa pegou. Por falar em carioca, outro sotaque conhecido é o chiado do Rio. Sabe? Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Assim como o R, o culpado pelo S com o som de SH foram os portugueses, já que eles falavam com chiado desde sempre. Ele não só pegou no Brasil inteiro, porque em várias regiões mal se falava português. É o caso de São Paulo. Os próprios colonizadores ali falavam um dialeto derivado do Tupi-Guarani, que não tem o S chiado. Outra cidade cheia desse chiado é Florianópolis. A ilha tem um sotaque próprio. Mofas com a pomba na balaia. É que a capital de Santa Catarina recebeu muitos imigrantes da ilha de Açores e da Ilha da Madeira. Outras cidades do Brasil também receberam português dessas ilhas, como é o caso de Porto Alegre. Mas a capital gaúcha já era bastante populosa, com diversos povos ali, e o sotaque não pegou. Já Florianópolis tinha poucos habitantes, daí não tem jeito, a cidade ganhou um sotaque bem característico. Agora você provavelmente já ouviu essa frase aqui. Leite quente dá dor nos dentes. Pois é. Esse é o sotaque típico do Paraná. O estado virou um polo intenso de imigração a partir do século XIX. E essa maneira de falar dele está totalmente ligada a isso. É que o Paraná recebeu uma quantidade particularmente grande de imigrantes ucranianos e poloneses. E a falta de vogais nesses idiomas estimulou uma pronúncia mais pausada de letras como o E. Daí a dor no DEM. Mas não é só no Paraná que vogais depois de T ou D recebem variações. Em Pernambuco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, a língua vai atrás dos dentes na hora de falar essas letras. Uma mudança sutil, mas que faz diferença. Hoje é dia de visitar a casa da minha tia, lá em Olinda. Outro grande contribuidor para os sotaques brasileiros é a cultura africana. Até o século XVII, mais de 800 mil escravos africanos vieram para o Brasil. E sem dúvida isso marcas. Não, já sabia que era um escravo. Tirar o R do final de algumas palavras, como em calor, que vira calor, ou tirar vogais, como em cheiro, que vira cheiro, são coisas que aparecem com frequência em dialetos africanos. E como essas formas simplificam em muitos casos a maneira de falar, acabaram se popularizando no dia a dia em boa parte do território nacional. A diversidade do nosso português é enorme. Não está só na maneira de falar, não. Existem inúmeras coisas que, dependendo da cidade onde você está, recebem nomes diferentes. Como que você chama isso aqui? Semáforo, farol, sinaleira, a gente chama de semáforo. E esse bichinho aqui? Uns dizem libélula, mas dá pra chamar de cigarra, lavadeira, helicóptero, zigue-zague, cavalo do cão, cachimbal. Isso não dá pra ver tudo isso numa aula de português, muito menos no nome. Mas todas essas variações da língua estão mais do que certas. Afinal, idiomas estão sempre evoluindo. Se as pessoas conseguem se comunicar, então tá valendo. Que outro assunto você quer ver aqui no Super Explica? Escreve aí nos comentários. Gostaria de ver aqui no seu canal do YouTube então não esquece, vai no meu Instagram. Não sei porque estou a fazer isso, mas vou para o meu Instagram, esquece aí. O vídeo vai terminar por aqui. O nosso parque não gravei. Os escravos, não, os africanos vieram para cá, porque o sistema de escravatura já passou, já faz séculos. Então é isso aí. Se você gostar do vídeo, põe like, ativa o sininho para não perder as notificações de todo vídeo. Estou a postar 2 vídeos por dia. São 2 vídeos por dia. Então não esqueça de mandar sua história lá no meu Instagram, que é SamSmithMZ. Valeu, fechou, queiram.